Nenhuma mãe deveria sentir vergonha por trabalhar, mas foi exatamente isso que senti quando fechei a porta do quarto naquela manhã. Davi ainda dormia, o braço jogado por cima do travesseiro, a boca entreaberta. Eu me abaixei, beijei sua testa e sussurrei: "A mamãe volta logo, meu amor." 3 semanas, 21 dias. Era esse o tempo que eu ficaria fora. Recebi a proposta para o treinamento de liderança da nova empresa e sabia o que significava: estabilidade, salário melhor, um plano de saúde decente. Era a chance de dar um passo para frente, de reconstruir nossa vida. Mas também sabia o que custava: ficar longe dele. Não foi uma escolha fácil. Nenhuma parte disso foi. O pai do Davi, meu ex-marido, se ofereceu para ficar com ele. "Pode deixar conosco, Thalita. Ele vai ficar com a gente, com a Mariana. Vai ser tranquilo." Mariana era a nova companheira dele. 3 anos mais nova que eu, doce, simpática demais. Daquelas que mandam mensagem perguntando como você está, mas que nunca olham nos seus olhos. Eu hesitei, mas confesso, me convenci de que era melhor assim. Melhor Davi com a família dele do que com uma babá estranha. Melhor com alguém que dizia se importar do que sozinho em casa. Preparei uma mochila com seus brinquedos preferidos. Bichinho de pelúcia. Os livros que ele adorava que eu lesse à noite. Deixei instruções impressas, horários, alergias, detalhes sobre o sono. Mariana leu tudo sorrindo, dizendo: "Pode deixar, vai ser ótimo para ele." Eu quis acreditar, porque era mais fácil assim. Os primeiros dias longe foram difíceis. Acordava no meio da noite e estendia o braço, esquecendo que a cama estava vazia. Vontade de mandar mensagem a cada hora, mas me contive. Precisava parecer confiante. Se eu transparecesse medo, era pior para ele. Fizemos algumas chamadas de vídeo. No começo, ele aparecia animado. Mostrava o desenho que tinha feito, contava sobre o passeio no parquinho. Eu sorria, dizia que sentia saudade, que estava quase voltando. Ele ria e soprava beijos na tela. Mas então, ele começou a desaparecer das chamadas. Mariana dizia: "Ah, ele está cansadinho. Dormiu cedo." Ou: "A gente está saindo. Depois ele fala contigo, tá?" Comecei a perceber um certo atraso nas respostas. Uma evasão. E nas poucas vezes em que Davi aparecia, falava pouco. Tímido, sem a empolgação de antes. Na última chamada, antes de eu voltar, ele só disse: "Oi, tia." Tia. Fingi não ouvir. Continuei sorrindo, mas desliguei com o coração em pedaços. Voltei antes do previsto. Peguei o primeiro ônibus da manhã e cheguei à cidade sem avisar. Queria vê-lo. Queria ouvir sua voz, abraçá-lo. Não aguentava mais aquele vazio. Toquei a campainha da casa do ex-sogro. Mariana atendeu. A expressão dela foi um segundo de surpresa, antes do sorriso educado. "Thalita, que bom que você voltou." Eu sorri. Falso. "Vim buscar o Davi." "Claro, claro. Ele está lá dentro, vou chamar." Esperei no hall. A casa parecia diferente. Frascos de perfume na estante. Um quadro novo no corredor. Um porta-retratos com uma foto de Mariana e Davi. Só os dois. Me aproximei. A imagem do meu filho sorrindo me acertou como um soco. Mas foi o olhar dela,
de posse, de centralidade, que me fez recuar. Davi desceu correndo, mas não correu para mim. Parou no meio do caminho. Olhou para mim como se fosse alguém que ele conhecia de vista. Não havia brilho nos olhos, nem saudade, nem impulso. Oi, ele disse baixo. Oi, tia, tia, de novo. Me agachei, abri os braços. Meu amor, sou eu, a mamãe. Ele olhou para Mariana, depois para mim, e disse, com a calma de quem apenas repete o que ouviu muitas vezes: Mas ela é minha mãe agora. O chão sumiu. Eu sorri. Não sei como, mas sorri. Quem te disse isso, Davi? Ele olhou para Mariana. Silêncio. A gente brinca assim, Thalita. Ela disse rápido, quase nervosa. É jeito de falar. Mas Davi completou. Ela falou que você foi embora e que agora é ela que cuida. Que é ela que é mãe de verdade. Meu coração partiu em 1000 pedaços, mas por fora eu fiquei firme. Peguei a mochila dele do chão, me levantei. Vou levá-lo para casa. Agora. Ela tentou interferir, mas eu a encarei com um olhar que eu mesma desconhecia. Está tudo bem, Davi. Falei, pegando sua mão com cuidado. Vamos para casa. Mamãe voltou. Ele hesitou por um segundo. Depois, me acompanhou. Não com a alegria que eu esperava, mas com uma entrega silenciosa, um instinto. Atravessamos o portão. Atrás de mim, Mariana não disse mais nada. No caminho, ele ficou em silêncio. Olhou a rua, as árvores, os carros, como se estivesse vendo tudo pela primeira vez. E eu respirei fundo. Não chorei. Ainda não. Só pensei numa coisa. Ela não me tirou do quarto. Ela tentou me apagar da cabeça dele. Naquela primeira noite, ele dormiu do meu lado, mas não encostou em mim. Virado para o canto, abraçado no urso velho que reencontrou na prateleira. Eu fiquei olhando, tentando reconhecer nele o meu filho. O mesmo Davi que ria alto, que gritava "Mamãe!" pela casa, que se enfiava entre minhas pernas na hora do jantar. Mas ele estava quieto, fechado, como se estivesse em lugar estranho. E, de certo modo, estava mesmo. Porque ele tinha passado 21 dias ouvindo outra voz contar uma nova história. Uma onde eu era só visita, onde eu era tia. Eu poderia ter feito escândalo. Poderia ter voltado naquela casa, gritado, exigido, ameaçado. Mas Davi não precisava de guerra. Ele precisava de mim, inteira, paciente, constante. E foi isso que eu decidi ser. No dia seguinte, fiz café como sempre. Preparei a vitamina que ele gostava. Pus na mesa os potes coloridos, os mesmos de antes. Ele sentou sem falar nada. Comeu pouco. Mas olhou em volta como quem começa a lembrar. Depois do café, sugeri: Vamos ver seu livro preferido? Aquele do dinossauro? Ele hesitou. Depois, assentiu com a cabeça. Sentamos no sofá, ele no canto, eu com o livro no colo. Era uma vez um dinossauro que não gostava de dormir. Comecei como sempre fazia e li, página por página, voz pausada, interpretada, como antes, como sempre foi. Ao final, ele olhou para mim e perguntou: Você lembra de tudo? Lembro, meu amor, sempre lembro. Ele não disse mais nada.
mas ficou mais perto. Assim começaram os dias, com gestos pequenos e presença total. Voltei a buscá-lo na escola, a preparar a janta, a cantar baixinho no banho. Voltei a mostrar fotos da gente no parque, na praia, em aniversários. Contava histórias verdadeiras, repetia memórias, mostrava que elas estavam vivas. No início, ele ouvia calado, mas depois começou a perguntar: Esse era o parque do foguete? Eu que ganhei esse carrinho. A gente que fez esse bolo? Sim, 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 tudo nosso. Tudo dele e meu, e mais ninguém. Teve uma noite que ele acordou assustado. Chorava alto, sem conseguir falar. Corri até o quarto, peguei no colo, abracei apertado. Tô aqui, filho. Tô aqui. Tá tudo bem agora. Ele se agarrou em mim, como se quisesse ter certeza de que eu era real. Ficamos assim por quase 1 hora. Ele tremia. Eu acariciava seus cabelos. E naquele momento, algo quebrou. Ou melhor, algo voltou. Ele olhou para mim com olhos molhados e disse: Mamãe, baixinho, suficiente, tudo o que eu precisava ouvir. A recuperação foi lenta, não por culpa dele, mas pelo tamanho da ferida. Porque o que Mariana tentou fazer foi mais do que roubar espaço. Ela tentou ocupar um papel que não se compra com sorrisos. Ser mãe não é fantasia de 3 semanas. É presença diária. É raiz profunda. E toda vez que eu via o olhar de Davi voltando ao lugar certo, eu sabia. Ela pode ter contado uma nova história. Mas a verdade mora na memória do corpo, no cheiro, no colo, no toque. E isso ninguém apaga. Alguns meses depois, estávamos no mercado. Davi ao meu lado, empurrando o carrinho. Passamos por Mariana no corredor. Ela congelou. Tentou sorrir. Não disse nada. Davi apertou minha mão. Olhou para ela, depois para mim, e disse, em alto e bom som: Mamãe, posso pegar o suco de uva? Pode, filho. Seguimos. Ela ficou, sozinha no corredor. Hoje, ele dorme com um álbum ao lado da cama, cheio de fotos nossas. Colou com fita colorida, desenhou corações nas bordas. Às vezes, ele aponta para uma imagem e diz: Lembra disso? Eu sempre digo: Claro, eu estava com você, porque estive. Sempre estive. Mesmo longe, mesmo em silêncio. Ela tentou se fazer mãe com 3 semanas, mas ser mãe é coisa de uma vida inteira.